Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 31 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. O colapso logístico total das forças russas no sul. Inclusive, isso é admitido por eles. Não pelo ditador, é claro. O ditador está tudo indo de acordo com o planejado. E deve ter planejado que ia levar um ferro grande ali e perder muita gente, mas a verdade é que eles estão em colapso no sul. Drones ucranianos têm pulverizado comboios de suprimentos direto, tanto que as estradas agora estão vazias. Não passam civis, ninguém quer ir, né? E ninguém quer ir também nem em comboios nem em caminhões individualmente. E até aí eu vou relatar alguns casos que eles andavam e agora as estradas ficaram desertas. E é uma estrada da morte, a R-280, que mostra a derrota da Rússia nessa rodovia, ou seja, que seria uma rodovia principal ali, e ninguém mais anda ali também. Nesse vídeo bombástico, vamos expor a humilhante admissão, né, da derrota da Rússia no sul, onde o exército russo perdeu completamente o controle das suas principais artérias de suprimento sob o impacto esmagador dos drones ucranianos. Mostraremos em detalhes como a rodovia R-280 e a rota Berdyansk-Melitopol se transformaram em verdadeiros cemitérios de aço retorcido, onde comboios inteiros e caminhões-tanque russos são caçados e aniquilados sem chance de defesa. Veja também o fracasso das táticas desesperadas do Kremlin, cujos grupos móveis de artilharia e drones interceptadores colapsaram por total falta de combustível, forçando o recuo de seus depósitos, deixando os soldados russos na linha de frente, famintos, sem munição e desamparados. Peço a você que gosta da verdade e não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal. Peço a todos que deixem o seu like, um like guerreiro, um like da verdade, e compartilhem com quem apoia também essa questão do teatro de operações, quem gosta desse assunto, né, da Ucrânia, e também apoia, comente, né, o que você achou desse vídeo, desse desenvolvimento e dessa derrota da Rússia nessa parte sul da Ucrânia do teatro de operações. A derrota humilhante. A Rússia perde o controle das rodovias do sul. A máquina de guerra da Rússia sofreu um golpe de proporções catastróficas nas rotas estratégicas que interligam os territórios ocupados no sul da Ucrânia. Fontes internas e analistas militares da própria Rússia capitularam diante da realidade e acabaram de admitir publicamente a derrota humilhante na região. O exército russo perdeu de forma definitiva o controle operacional sobre a rodovia do Sul, uma das artérias mais vitais para a sustentação de suas tropas na linha de frente. O transporte regular de cargas pesadas e equipamentos militares russos transformou-se em uma missão suicida e extremamente difícil de ser executada. Face a isso, ninguém está querendo pegar um caminhão e levar a logística, dirigir esse caminhão. Então, é um outro problema, né? Os ataques cirúrgicos repetidos, desferidos pelos drones ucranianos, transformaram a rodovia R-280 em um ambiente hostil e perigoso demais para qualquer tráfego regular de suprimentos russos. Em uma tentativa pífia de esconder o desastre, as autoridades oficiais russas continuaram a afirmar, e ainda continuam lá no Kremlin, né, de forma mentirosa, que a situação permanecia sob controle absoluto. A propaganda russa tentou emplacar a narrativa ridícula de que os drones ucranianos haviam perdido a sua eficácia e capacidade de destruição no fronte, quando eles tentam convencer alguém a sentar num caminhão e sair dirigindo. Eles usam esse argumento, mas ali parece que não tem bobo. Ninguém acredita e não estão mais querendo dirigir. Em muitos casos, motoristas civis pereceram justamente porque acreditavam na mentira dos militares.
E nem os motoristas militares não querem ir, esses têm mais certeza ainda. Na realidade, a realidade nua e crua, o número de ataques de drones ucranianos registrou uma diminuição temporária. Mas por quê? Houve essa diminuição temporária apenas porque o tráfego russo nessas estradas desapareceu. Passa horas e horas, não passa viva alma nessas estradas. Então, isso é o porquê? Devido ao medo. Então, não tem nenhum corajoso valente lá que vai se arriscar. Quase nenhum caminhão, tanque ou veículo de suprimentos da Rússia ousava circular por aquelas rotas devido ao risco iminente e altíssimo de serem completamente destruídos pelas forças ucranianas. É que, na realidade, a Ucrânia já deixa... Lembram que eu falei, quando eu falei sobre drones, sobre o desenvolvimento tecnológico? Existem drones que ficam esperando, né? Emboscados, ficam camuflados, emboscados, atrás de arbustos ou no meio de arbustos, esperando passar comboio ou qualquer viatura russa. E aí eles atacam. E então, todo mundo sumiu, todo mundo sabe que a Ucrânia tem isso, ninguém quer se arriscar aí, mesmo que no céu não tenha nenhum drone, porque ele pode estar em terra em modo de descanso, né? As contramedidas, mas o próprio drone ele é acionado sozinho quando ele sente a aproximação de uma viatura. Então ele se aciona sozinho, ele liga e ele mesmo faz o reconhecimento se esse é uma viatura russa ou não. Russa no sentido de militar, né? Que esteja carregando logística. Ou civil, que possivelmente também poderia estar carregando a logística para as tropas russas na península da Crimeia. As contramedidas eletrônicas e as defesas da Rússia não ganharam eficácia, o que houve um recuo covarde diante da supremacia aérea ucraniana. A dimensão monumental dessa campanha de caça ao invasor é ilustrada por ataques confirmados em vídeo, que fazem parte de centenas de investidas registradas pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Essas ações demonstram o impacto devastador e paralisante que a estratégia da Ucrânia impôs contra toda a rede logística dos russos. Na realidade, não é só os acessos à Crimeia, muitos acessos também na região de Kherson e na região de Zaporizhia também não há tráfego, porque a Ucrânia já está atacando ali, antes de chegar na travessia do istmo que liga a província de Kherson à península, a península da Crimeia. E o desespero dos russos está tão evidente quando um comboio pesado de caminhões, né? Esse é um exemplo que eu vou dar isso alguns dias atrás, já uma semana ou 10 dias atrás. Tentava trafegar pela rodovia Mariupol-Jankoy, em território ainda controlado de forma criminosa pela Rússia, onde eles estão lá, de forma repentina e sem dar qualquer tempo de reação, um drone ucraniano surgiu no horizonte e atingiu com precisão milimétrica um dos veículos principais, que ia bem na frente. Esse impacto inicial provou de forma cabal que mesmo os comboios russos mais organizados e escoltados não possuem mais qualquer segurança nessa rodovia da morte. Mas o que aconteceu? Eles não esperavam. Só que vieram mais drones. Aí todo mundo, motoristas, correndo, abandonaram o caminhão. E tinham mais drones posicionados na área que não estavam aparecendo. A Ucrânia mandou um. Bum! Queimou. Aí veio um drone para cada veículo do comboio. E foi uma emboscada, segundo o comando, né, ucraniano, foi perfeitamente planejada pelo próprio comando ucraniano. Em questão de minutos, a revoada de drones caçou e destruiu todo o comboio russo, gerando explosões secundárias e deixando apenas carcaças em chamas na pista. Para tentar aumentar as chances mínimas de sobrevivência, um dos veículos, os comandantes russos haviam ordenado o agrupamento em comboios massivos. Uma massa grande, né, de veículos. Eles acreditavam, os comandantes russos, são meio bestas esses caras, que andar juntos seria melhor do que enviar caminhões um por um. Então, o formato onde eles eram alvejados individualmente com extrema facilidade, muito maior pelas equipes ucranianas. No entanto, a tática russa falhou miseravelmente, pois agrupar os caminhões não ofereceu proteção alguma. Acabou criando um grande alvo estático, né, praticamente. Eles se deslocavam mais devagar, mais lentamente, com caminhões pesados, carregados, com combustível, com carga, com alimentação, etc., munições,
Então aí foi muito mais fácil para os operadores de drones ucranianos destruírem o comboio todo. Esse é um outro comboio. E aí agora eles pararam de andar na estrada. Emboscadas implacáveis e o fracasso das defesas móveis russas. Tem também o fato que a inteligência militar ucraniana demonstrou uma superioridade ao rastrear e mapear cada movimento dos comboios logísticos da Rússia. Então, já na saída, provavelmente lá quando saem de Rostov, que é o quartel-general da Rússia, é na cidade de Rostov, então eles já começam a mapear desde lá. Ela localizou dezenas de caminhões russos que estavam escondidos em estacionamentos e pátios de triagem na retaguarda. Também uns 10 dias atrás. Em uma operação de vigilância aérea contínua, a Ucrânia localizou dezenas de caminhões russos escondidos, então, nesses locais. Antes mesmo que os oficiais russos pudessem esboçar qualquer ordem para os veículos saírem dali, acho que eles estavam descansados, achando que os ucranianos não vão achar aqui. Ali, os drones ucranianos atacaram com rapidez e pulverizaram tudo. Destruíram ali tudo que tinha estacionado naquele local, e inclusive caminhões-tanque incendiaram rapidamente, né? Outros também, houve explosões secundárias por causa daqueles que tinham munições. As imagens aconteceram isso em Berdiansk e em Melitopol, isso aconteceu justamente na estrada entre Berdiansk e Melitopol, que são duas cidades também ocupadas pelos russos. Isso revela a extensão apocalíptica dos danos causados pela fúria ucraniana. Toda a extensão daquela importante estrada do sul encontra-se completamente repleta de veículos de suprimentos russos, retorcidos e carbonizados. Na realidade, virou um cemitério ali desses comboios russos. Este cenário de destruição total comprova que o colapso logístico da Rússia não é um fato isolado, mas sim um problema crônico agora que se estende por diversas rotas no sul da Ucrânia. Para tentar contra-atacar essas investidas devastadoras da Ucrânia e buscar alguma segurança para as rotas do sul, a Rússia iniciou a implantação emergencial de grupos móveis de defesa aérea. Essas unidades improvisadas consistem basicamente em uma caminhonete, uma caminhonete comercial, pode ser cabine dupla, cabine não dupla. Eles soldaram ali uma adaptação, um tripé ali para colocar metralhadora pesada na caçamba. E o plano teórico dos generais russos, né, porque isso dava certo só na teoria, era fazer com que essas caminhonetes escoltassem caminhões com combustível, caminhões com munição, durante todo o deslocamento, tentando abater os drones ucranianos. Bom, essa missão provou-se um fracasso rotundo, né, enorme, e de difícil execução prática para as guarnições russas que iam nessas caminhonetes. Esses grupos móveis precisam monitorar de forma constante centenas de quilômetros de estradas desertas e abertas. Então, muito difícil de fazer isso a olho nu. A Rússia simplesmente não possui capacidade técnica, combustível nem recursos humanos para escoltar cada um de seus caminhões de suprimentos. Essa escassez crônica tornou todo o esforço russo completamente infrutífero e inútil na prática do combate moderno. As estradas do sul são extensas demais para serem protegidas em todos os pontos simultaneamente pela defesa debilitada do exército da Rússia. A situação defensiva da Rússia piorou ainda mais depois que as forças ucranianas passaram a caçar e destruir sistematicamente esses próprios grupos móveis de tiro. Ao eliminar as caminhonetes russas com ataques certeiros, a Ucrânia reduziu drasticamente a pouca área que eles ainda conseguiam cobrir na região. Além disso, mesmo nas raras ocasiões em que um grupo móvel de tiro russo estava presente na retaguarda, os soldados tinham pouquíssimo tempo de reação. Detectar, mirar e abater os pequenos, ágeis e velozes drones ucranianos exige uma tecnologia que as forças russas simplesmente não possuem. Naquelas caminhonetes eles não iriam conseguir nunca, que eram caminhonetes improvisadas. Não tinham a precisão para acertar drones pequenos, desse tamanho assim, né? Levando um explosivo de alguns quilos para abater o caminhão russo. E eles acabaram sendo abatidos. E o efeito dominó, né? Falta de combustível paralisou os drones interceptadores russos. Como os grupos móveis de tiro falharam de forma vergonhosa em proteger as linhas de abastecimento, a Rússia tentou introduzir drones interceptadores na disputa da área,
que usam combustível líquido, né? No entanto, a ironia do destino militar cobrou seu preço contra os planos desesperados do comando russo. As unidades russas, encarregadas de proteger a rede logística, não podiam mais ser abastecidas por essa mesma rede que já estava em frangalhos. Com o colapso total da logística nas rotas do sul, as próprias unidades de drones interceptadores da Rússia começaram a ficar sem combustível para operar. As posições de lançamento avançadas desses drones não podiam mais ser reabastecidas de forma confiável ou segura pelos caminhões russos. Os veículos militares pesados responsáveis pelo transporte de drones e interceptadores, eles levavam eles em caminhões, né? Baterias de reposição e combustível para as equipes na linha de frente também demandavam combustível para rodar. Eles precisam também de uma logística, né, para poder funcionar. Assim que as entregas de óleo diesel e gasolina cessaram por completo, não estão mais recebendo de lugar nenhum, o colapso se espalhou como um rastro de pólvora. As unidades interceptadoras russas deixaram de receber peças de reposição vitais para seus equipamentos e foram forçadas a interromper a defesa das rotas de suprimento. Para tentar reduzir esse risco de novos ataques avassaladores de drones ucranianos, os comandantes de divisão da Rússia tomaram uma decisão drástica: recuar. E recuaram. Eles ordenaram que os pontos de reabastecimento em campo fossem realocados para aproximadamente 100 quilômetros ou mais, na realidade entre 100 a 150 quilômetros atrás da atual linha de frente. Essa manobra, claro, dificulta temporariamente os ataques ucranianos diretos aos depósitos de combustível. Ela gerou um problema logístico ainda pior para os russos. Esse recuo aumentou de forma drástica as rotas de suprimento terrestres que os caminhões russos precisam percorrer. Essa decisão elevou consideravelmente os tempos de entrega de munição e forçou os caminhões-tanque a viajarem distâncias muito maiores por estradas perigosas antes de chegarem às unidades da linha de frente. Essa mudança piorou ainda mais a engrenagem logística russa, que já operava no limite do desespero e do desabastecimento. Resultado prático dessa incompetência deixa os soldados russos na linha de frente do sul da Ucrânia completamente expostos e vulneráveis ao avanço ucraniano que continua acontecendo ali. Sem um fluxo estável e seguro de suprimentos básicos, as tropas russas são forçadas a reduzir as suas operações ofensivas e a raciocinar de forma severa as suas poucas reservas. No geral, a campanha contínua, inteligente e implacável de drones ucranianos transformou todo o sul da Ucrânia, notadamente ali a Crimeia e Kherson, a província de Kherson e a província de Zaporizhia, em um ambiente hostil e letal para toda a logística russa, mas não só para a logística, para o exército da Rússia de uma maneira geral. A Ucrânia, a infantaria e os blindados russos estão vulneráveis, não tem a reposição de combustível. A Ucrânia tornou fisicamente impossível para a Rússia manter essa rota vital aberta para o transporte militar, ou seja, ela acabou se ferrando ali naquela região. E o cenário atual no sul da Rússia comprova que essa tática usada pela Ucrânia, né, foi uma tática inteligente e está dando sucesso. E os russos estão tendo muitas perdas ali. Obrigado a todos vocês, não esqueçam, eu conto com vocês no canal. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.